galera, seja bem-vindo de volta. E aí, curtiu as leis de Kirchhoff? Você terminou aquele exercício lá? Resolveu o sisteminha? Deu aquele resultado mesmo? Tranquilidade, né? Beleza, vamos continuar hoje. Hoje é a última aula, agora é a última aula de circuitos. Tem uma última coisinha que eu preciso te falar, que são medidores elétricos. O que é amperímetro, o que é voltímetro, são coisas que podem aparecer na tua prova também. E daí a gente fecha com chave de ouro, cara. Ó, vou te falar que você tá mais... Se você resolver o exercício, se você acompanhar as nossas aulas certinho aqui, você tá muito mais que preparado para fazer essa prova do Enem, cara. Eu prefiro, sinceramente, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então a gente praticou muito essa parte de circuitos, essa parte de elétrica inteira, na verdade, porque essa parte cai muito. Então, você tá mais que preparado aí para fazer a tua prova do Enem e isso é massa, beleza? Então vamos lá, ó. Última aulinha de circuitos elétricos, alguns exercícios pra gente resolver. Só que antes disso, vamos falar de alguns aparelhos de medida. Ó, existem diversos aparelhos de medida, como está escrito aqui. Tem o multímetro. Multímetro, ele mede várias coisas. Então, tem o ohmímetro, por exemplo, que mede só a resistência de um resistor, que é medida em ohms, né? Tem o voltímetro, que mede só a tensão de algum ADDP entre dois locais. E o amperímetro mede só corrente elétrica. Beleza, amperímetro, voltímetro, ohmímetro. Isso é meio óbvio, né? Se ampere é medida de corrente, então amperímetro mede corrente. Se volts é medida de tensão, de DDP, então voltímetro mede tensão, mede DDP. Então é meio óbvio isso aí, né? E ohms mede resistência, então ohmímetro mede a resistência de um resistor. Você pega um aparelho lá e mede, vê se está certinho lá a resistência do resistor. Watímetro, que mede o quê? Adivinha? Só nunca ouvi falar, mesmo assim, você nunca ouviu falar, mas já tem ideia que mede. Porque watts é unidade de potência, então mede a potência de alguma coisa. E o multímetro, ele é multifuncional, como o nome já fala. Se é multifuncional, ele faz as vezes do amperímetro, faz as vezes do voltímetro, faz as vezes do ohmímetro, sacou? Multímetro é um aparelho, tipo esse aqui, ó, que ele mede tanto corrente, quanto DDP, quanto resistência e por aí vai. Beleza? E tem o alicatezinho amperímetro que ele te fala se está passando corrente em algum lugar ou não. Beleza? Então tem esses aparelhos de medida aí. E pelo menos dois deles, que é o voltímetro e o amperímetro, é muito comum aparecerem em circuitos, tá? Por isso que a gente tem que dar uma olhada aí. Ó, esses dois são os aparelhos. Quando tiver essa bolinha com A dentro, você já sabe. Bolinha com A dentro, a questão não precisa nem te falar. Você sabe que é um amperímetro. Amperímetro. E quando tiver a bolinha com V dentro, você já sabe que é um voltímetro. Fechou? Amperímetro e voltímetro são os que mais aparecem aí. Beleza. Tem também o galvanômetro, né, que mede pequenas correntes, que te dá a direção da corrente e por aí vai. Mas os mais comuns de aparecer são esses dois aí, beleza? Vamos lá então? Como que vai aparecer o amperímetro no teu circuito? O amperímetro no teu circuito, ele vai aparecer sempre em série com o que você quer medir. Galera, amperímetro no teu circuito, ele sempre vai aparecer em série no que você quer medir, beleza? Então, ó, se eu for colocar aqui, eu quero medir, aqui tem um resistor, eu tenho o meu circuitozinho, e aqui tem outro resistor em paralelo, por exemplo, tá? E eu quero medir a corrente que passa por aqui, ó. Corrente que passa por aqui. Eu vou colocar o amperímetro em série com esse cara. Vê se não faz sentido, cara. O amperímetro, ele mede a corrente elétrica, né? E se eu quero medir a corrente que passa por aqui, eu tenho que colocar o amperímetro em série com esse resistor. Se eu colocar em paralelo, não vou estar medindo a corrente que passa por ele. Beleza? Amperímetro, a gente fala que tem resistência nula. Resistência nula. Fechou? Quer dizer que ele não vai dissipar DDP. Quer dizer que ele não vai interferir no nosso circuito. Você sabe que no real mesmo, tudo tem resistência, tudo tem atrito. Embora a gente calcule muita coisa sem atrito, muita coisa sem resistência, tudo tem. Então, amperímetro tem resistência mínima.
tão pouca que não influencia no resultado final quando a gente está falando de correntes mais intensas e por aí vai. Então, resistência nula para o meu amperímetro, fechou? E eu coloco em série com o meu circuito, com o que eu quero medir do meu circuito, beleza? Segunda coisa, o voltímetro. O voltímetro medidor de DDP. Se é um medidor de DDP, people, eu posso colocar em que com o meu circuito? Por exemplo, voltando para o meu circuitozinho aqui, né? Pá. Aqui tem um resistor. Aqui tem outro resistor. E eu quero saber a DDP entre esses pontos aqui, ó. Entre o ponto A e B. Eu posso colocar em paralelo com esses pontos? Posso colocar em paralelo, né? Ó, vou colocar assim, ó. Tá aqui. Em paralelo com os pontos A e B. Por que em paralelo? Você sabe que em paralelo a DDP é a mesma, né? Em paralelo a DDP é a mesma. E a gente fala que para ele não influenciar no nosso circuito, a gente fala que o voltímetro ele tem resistência infinita. Resistência muito grande. Por que a gente fala que ele tem resistência muito grande? Ele tem resistência muito grande. Porque eu já te falei que corrente elétrica é igual baiano, né? Corrente elétrica, ela escolhe... Baianos, ó, nada... Eu sou paraibano, inclusive, eu usou um pouquinho, mas não tem nada com isso. É só uma maneira de enxergar, tá? Ó, corrente elétrica, ela vai pro lugar que tem menos resistência. Ela vai... Corrente elétrica imita os humanos, fechou? Então, ela, ó, vai mais pro lugar que tem menos resistência. Lembra disso? A gente vem falando isso faz um tempo já. Para onde tem menos resistência, para onde vai mais corrente. Beleza? No caso, se tiver uma resistência infinita, nenhuma corrente quer ir para lá. Então, não passa corrente pelo meu voltímetro. Beleza? Então, fechou. Então, corrente vai sair daqui, ó. Vem para cá, mas não vai pro meu voltímetro porque tem resistência infinita. Fechou? Massa, então? Então, coloca o voltímetro sempre em paralelo e amperímetro sempre em série. Sabendo disso, o que vier de circuito na tua prova do Enem, você detona. Vamos só dar uma praticadeia para você ver como é que cai isso aqui, ó. Exercício tranquilinho, primeiramente. Determinar as leituras do amperímetro e do voltímetro considerados ideais. Considerados ideais quer dizer que o amperímetro tem resistência nula e o voltímetro resistência infinita. Tudo bem? Passa a corrente pelo amperímetro, porque ele quer medir a corrente, então tem que passar a corrente por lá. E não passa corrente pelo voltímetro, porque ele quer medir DP, não quer medir corrente. Fechou? Então aqui eu tenho a minha bateria, o meu gerador, com força eletromotriz 6 volts, resistência interna de 1 ohm. Tá, e aqui eu tenho um resistor de 2 ohms. Meu amperímetro, ele está em série com o meu resistor, então a mesma corrente que passava pelo resistor passa pelo amperímetro. E o meu voltímetro, ele está em paralelo com a minha bateria. É dali que eu quero medir a DDP. Poderia colocar aqui, prof? Poderia, eu ia medir outra DDP, né? Mas poderia sim colocar em paralelo aqui o voltímetro. Tudo bem? Vamos lá? Vamos resolver isso aí? Para saber quanto de corrente passa pelo amperímetro, para saber quanto que ele vai medir, essa aí tranquilo, né? Tranquilo porque se eu souber a corrente total do meu circuito, eu sei quanto que passa pelo amperímetro. Se eu souber a total, eu sei quanto que passa pelo amperímetro. Se eu tenho um gerador não ideal e um resistor, resistor é URI. O gerador é U igual a E menos RI, né? Lembra do gerador? Força eletromotriz, toda DDP que ela produz, quanto ela mesma dissipa de DDP, isso aqui vai dar, essa subtração vai dar quanto que ele cede para o circuito. E quanto que ele cede por circuito é justamente quanto que o resistor recebe. Então, esse U é igual àquele U. Posso igualar as duas, ficar E menos RI igual a Rzão vezes I. Beleza? Daí, fechou. Para achar a corrente, é só colocar os valores, né? O E vale 6, o Rzinho vale 1, I igual a Rzão, que é 2, vezes I. Passei o 1I para lá, fica 3I. 3i igual a 6. I igual a 6 sobre 3, que dá 2 amperes. Então, pelo amperímetro, vai passar 2 amperes. Beautiful! Muito tranquilinho, suave demais, certo? Massa! Então, vamos lá. E eu quero saber quanto que mede o voltímetro. O voltímetro, ele não vai medir a diferença de potencial justamente no gerador.
ele está medindo isso aqui, na verdade, ó. É isso que o voltímetro está medindo naquela configuração que ele está ali. Beleza? Então eu vou usar isso aqui direto. U igual a E menos RI. O E é 6, é uma constante, né, para essa bateriazinha. O U eu quero saber. Daí menos o Rzinho é 1. E a corrente que passa por ali é de 2 amperes. 1 vezes 2 dá 2. 6 menos 2 dá 4. 4 volts. Essa é a DDP no meu voltímetro. Fácil, né? Tranquilo demais. Beleza? Vamos para a próxima? Próxima você resolve? Tá aí, ó. Aumentei um pouco mais o meu circuito. Resolve essa aí pra mim. Dá um pause aí e tenta resolver. Pessoal, posso resolver pelas leis de Kirchhoff? Eu até recomendo. Eu não vou fazer, porque tem coisas que é mais fácil você fazer de outra maneira. Mas, se você quiser, resolve. Vai dar a mesma coisa. Na verdade, eu até vou fazer as leis de Kirchhoff. Ó, mudei de ideia, vou fazer sim. Vamos lá, então. Só para relembrar, tá? Aqui tem o meu amperímetro. E aqui tem o meu voltímetro de novo, ó. O voltímetro está medindo a DDP na minha bateriazinha ali. Pessoal, como que você sabe que é uma bateria isso aí? Como você sabe que é um gerador isso aí? Eu sei que é um gerador porque, primeiro, aqui está 12 volts. Aqui está 6 volts. Esse cara pode ser um gerador ou não, mas eu sei que ele não, esse aqui não pode ser um receptor. Por quê? Porque o meu gerador não pode ter menos voltagem do que o meu receptor. Fechou? Então esse cara tem que ser o gerador e eu sei que esse é um receptor porque o positivo está ligado com o positivo. Para eu associar duas baterias em série, por exemplo, o positivo tem que estar ligado com o negativo, não é não? Então eu sei que esse cara aqui é um receptor, beleza? E esse é um gerador. Fechou? Massa então? Então eu já sei, na verdade, eu não vou nem errar isso aí, eu já sei o sentido da corrente. Eu já sei que sai daqui, ó, do meu polo positivo e faz assim, ó. Beleza? Já sei que é isso. Então, ó, a partir de um ponto, usando a segunda lei das malhas, tá? Aqui é um voltímetro, lembre-se, corrente não vai por aqui, isso aqui não é uma malha. Uma malha é um circuito fechado por onde a corrente passa. Ele não passa ali por cima, não é uma malha. Beleza. Então, escolhe um ponto aí, vou escolher aqui, ó, desse ponto. Partindo desse ponto, voltando para esse ponto, a soma das DDPs tem que dar igual a zero. Essa é a segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas, tá? Soma das DDPs tem que dar igual a zero. Então você segue o caminho da corrente aqui, ó. Chegou aqui, um resistorzinho, positivo, negativo, né? Lembra disso? Então fica mais Rzinho vezes I. Fechou? Então chegou no positivo. Aqui, ó, chegou no negativo da minha bateria. Chegou no negativo da minha bateria? Então coloca menos E. Menos E. Beleza? Daí continua. Chegou aqui, ó. Chegou no positivo, que eu já sei que é o meu receptor. Chegou no positivo, então mais E linha. Beleza? Vamos lá. Continuando. Chegando aqui. Positivo, negativo. Fica mais R linha vezes I. É a mesma corrente, porque não teve nenhum nó aí, né? Então eu tenho certeza que é a mesma corrente. Beleza, continua, prof. Aqui, ó, passou por esse. Mais, menos. Então fica mais, daí Rzão vezes I. Voltei para o mesmo lugar aqui, ó. Caminho de ida até voltar para o mesmo lugar. Soma das tensões igual a zero. Lei de Kirchhoff, segunda lei, lei das malhas. Beleza? Putz, pessoal, poderia fazer de outra maneira? Poderia, não tem problema nenhum. Eu fiz dessa só para treinar o que a gente viu na última aula, tá? Mas tem outras maneiras de fazer assim. Chegou nisso aqui, eu vou descobrir primeiro a corrente. Corrente que passa pelo meu circuito. Ó, esse Rzinho eu já tenho, que é 1. O I eu não tenho ainda, é I. Daí menos o E é 12, né? Mais E', 6. Mais R', 2, então fica 2I. Mais Rzão, que dá mais 3I. Isso igual a 0. Beleza? Vamos lá. Fazendo as continhas aqui, tudo que é I deixa de um lado, tudo que não é I leva para o outro. Aqui, ó, 1I mais 2I dá 3I. 3I mais 3I dá 6I. 6I igual a menos 12 mais 6. Menos 12 mais 6 dá menos 6.
e menos 6, passo para lá, mais 6. Então fica 6. Fica aí igual a 6 sobre 6, que dá 1 ampere. Fechou? Então a corrente do meu circuito aí vale 1 ampere. Ou seja, a corrente que passa pelo meu amperímetro é de 1 ampere. Beleza? Corrente deu negativa, quer dizer que o que eu escolhi, o caminho da corrente que eu escolhi, que é sentido horário, tá perfeito. Fechou? Você pode até dar uma treinada aí, escolhe sentido anti-horário, faz as mesmas continhas, escolhe sentido anti-horário para ver o que vai rolar, beleza? É para dar menos 1. Fechou? Mas, lembrando, ó, o que tem negativo, cadê? O que tem negativo esse cara aqui, tem que ser um gerador, foi uma coisa que a gente definiu lá na aula passada também, e o que tem positivo tem que ser um receptor. Quando você definiu o caminho da corrente, negativo, um gerador, positivo, um receptor. Beleza? Então a gente provou e comprovou que aquele primeiro é o gerador e aquele segundo é o receptor. Daí para saber do voltímetro fica fácil, né? Se ele quer saber só nesse lugarzinho aqui, ó, que é o meu gerador, você pode usar U igual a E menos RI de cara, rapidinho, muito tranquilo. Então vamos lá. U vai ser igual a E, que vale 12, menos Rzinho, que é 1, vezes a corrente, passa por ali, que é 1. Então U vale 12 menos 1, 11 volts. Tá aí. A DDP marcada pelo meu voltímetro é de 11 volts. Fechou? Massa, né? Super tranquilo, sossegado. Usando, inclusive, as leis de Kirchhoff, ou a lei de Kirchhoff. Tudo bem? Exercício 2 foi? Vamos para a terceira? Esse exercício muito bonitinho, cara. Não, para tudo. Olha que exercício massa e vou te falar uma coisa. Esse exercício caiu no Enem. Olha que massa. Não só de questões fáceis vive o Enem. Algumas questões, não, a gente tem que admitir. Algumas questões no Enem são muito fáceis. A resposta tá na própria pergunta. Mas tem algumas questões no Enem que são muito legais. Que são muito, às vezes, difícil, às vezes legais, porque tem todo o contexto, cara, e essa é uma delas. Ó, vem comigo, vamos apreciar essa questão junto. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, não, olha que massa, meu! O iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. Então, quer dar destaque aí para 3 atores. Numa certa cena. Beleza. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes, com a mesma especificação, L1 a L8. Então, todas têm a mesma resistência, beleza? Interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então, tá aqui o meu circuito, lâmpada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele quer saber o seguinte. Ele quer saber... Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho, por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os 3 atores? Então, ó, quais as 3 lâmpadas que possuem com certeza o mesmo brilho? Porque ele já te falou, já te deu o bizu total aí. Possui o mesmo brilho porque passa a mesma corrente. Possui o mesmo brilho porque passa a mesma corrente. Beleza? Então, ó, vamos analisar isso aqui. Se você já sabe responder, dá um pause, tenta responder. Se você não tem nem ideia como começar, fica aqui comigo. Olha só. Primeira coisa, eu tenho 8 lâmpadas aí com mesma especificação. Corrente vai sair daqui, né? E vai vir para L1. Beleza, passou para L1 a corrente, ela vai deixar uma DDP ali e vai vir para cá. Chegou nesse nó, lembre-se que nó é 3 fios, né? Encontra 3 fios. Ela vai se dividir. Vem um pouco para cá, que eu vou chamar de 1, e vem um pouco para cá, que eu vou chamar de 2, perfeito? Até aí tudo bem? Pessoal, quanto que vai para I1, quanto que vai para I2? Não sei ainda, mas eu já sei que vai se dividir ali. Daí vai chegar nesse nó aqui, I2. I2 chegou, vem um pouco para cá, que eu vou chamar de 3, e vem um pouco para cá, que eu vou chamar de 4. Beleza? Fechou? Quanto que vem para I3 e 4? Não sei também, mas eu já sei uma coisa. Se as lâmpadas têm mesma especificação, quer dizer que essa lâmpada tem resistência R e essa tem resistência R. E as duas estão ligadas em série. Dá para perceber que as duas estão ligadas em série? Mesmo que a gente passe por aqui, né?
E essas duas aqui, elas também estão ligadas em série. A mesma corrente de 3 que passa por L5 é a mesma corrente de 3 que passa por L6. Isso quer dizer o quê? Que a resistência equivalente entre essas duas lâmpadas é R mais R fica 2R. E a resistência equivalente entre essas duas lâmpadas aqui também fica 2R. Então, ó, se é 2R para cá e é 2R para lá, quer dizer que a corrente ela se divide por igual. Quer dizer que está passando pelo L5, pelo L7, pelo L8 e pelo L6 a mesma corrente. Mas essa é a resposta? Não, porque ele quer 3 lâmpadas. Eu tenho 4 lâmpadas passando a mesma corrente, só que ele quer exatamente 3. Então não pode ser essas 4. Não pode ser essas 4. Vem comigo então. Vamos lá. Não pode ser L5, L6, L7 e L8. Não pode ser essa combinação. Eu posso simplificar esse circuito assim, não posso? Ó, aqui tem a lâmpada L1, daí vem aqui para baixo L2, vem aqui L3, volta para cá. Daí vem para cá L4, para cá eu vou colocar só uma, ó, que é a soma de L5 mais L6, que é 2R, né? Então se essa resistência aqui é R, ele não falou que é R, já que tem mesma especificação, eu tô falando, tá? Que é RR. Então é 2R pra cá. Vem pra cá, ó. Vou colocar só uma aqui também, com resistência 2R, porque tem duas lâmpadas ali. Fechou? Posso simplificar mais ainda? Esse 2R com esse 2R aqui tá em paralelo, tá? Se tá em paralelo, eu posso juntar. Se eu tenho dois resistores, paralelo você faz produto pela soma, ou faz 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou se tem dois resistores de mesma resistência, em paralelo, é só dividir por 2. É só pegar a resistência deles e dividir por 2. Eles são iguais? Tem dois? São iguais? Tem em paralelo? Só divide por 2. Beleza? Para saber a resistência. Tem 3, divide por 3. Tem 4 iguais, divide por 4. Tem 5 iguais em paralelo, divide por 5. Fechou? Um macetezinho para você ir mais rápido na questão. Então, ó, R2, R2, R2 vai ficar assim, ó. Juntando, vai ficar 1 de R. Fechou? 2R, 2R, juntei, estava em paralelo, fica 1 de R. Acabou. Já sei, agora já descobri a resposta. Já consegue enxergar? Ó, porque essa corrente que eu chamei de I1 aqui, ela... I1, eita, falei I1 e escrevi 2. Ai. Essa corrente que a gente vai chamar de I1, ela vai se dividir aqui para I1 e I2, né? I2. Essa aqui é I1. Peraí. Essa aqui é I1. Você concorda comigo que I1 vai ser igual a I2? Quando se dividir ali no primeiro nó, você concorda que I1 vai ser igual a I2? Por quê, professorzinho? Porque tem a mesma resistência de novo, ó. Aqui é R, aqui é R, aqui é R e aqui é R. Então tem 2R aqui para baixo e 2R aqui para a direita. Professor, já que tem a mesma resistência de um lado e para o outro, quer dizer que a corrente se divide por igual? Sim, a corrente se divide por igual. Então, a mesma corrente vai para baixo é a mesma que vai para cá, porque se dividiram por igual. Ou seja, olha só, passa a mesma corrente por L2, por L3 e por L4. E daí chega aqui, né? Aqui era um nó. Eu só simplifiquei, mas aqui era um nó. Lembre-se que aqui é tudo junto. L5, L6, L7 e L8. Esse resistor aqui é tudo junto. Então, chegou aqui, a corrente se divide de novo, né? Que é essa partezinha aqui. E daí passa a mesma corrente, só que menor, para L5, L6, L7 e L8. Fechou? Mas, ó, eu sei que por aqui, L2, L3 e L4 passam a mesma corrente. E é essa a resposta, L2, L3 e L4, do teu exercício de Enem. Mas não, tchutchuquinha essa questão, né? Fala sério. Vamos para outra. Para a próxima, já, de cara. Ó, mais uma da SpaceX. Em um circuito elétrico representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz FEI do gerador ideal é 1,5 volts. Então isso aqui, ó, já vou colocar aqui 1,5 volts. Faz isso aí para mim. Quero saber amperímetro e voltímetro, né? E os valores das resistências dos resistores ôhmicos são R1 igual a R4, que é igual a 0,3,
0,3. R2 igual a R3, que é igual a 0,6. 0,6. E R5 é 0,15. As leituras do voltímetro. O voltímetro está aqui, né? E do amperímetro são ambos, que são ambos ideais, são respectivamente quanto? Qual que é a leitura do voltímetro e do amperímetro? Ó, o que a gente faz primeiro? Vamos calcular do amperímetro. Do amperímetro por quê? Porque toda a corrente que sai daqui, ó, vai se dividir aqui, vai se juntar aqui e passa pelo amperímetro. Se eu souber a corrente total, eu já sei a corrente que vai passar pelo meu amperímetro. Fechou? E para saber a corrente total, eu preciso usar o... Só que, para saber a corrente total, eu preciso da resistência equivalente do meu U total. U total eu tenho, resistência equivalente ainda não. Ó, eu sei que corrente não passa por aqui, né? Toda corrente que chega aqui se divide. Então, passa pelo R3, depois pelo R4, toda ela. Depois, aqui vem por cima, passa pelo R1 e pelo R2. Então, R1 está em série com R2, R3 está em série com R4. Somando, em cima e embaixo, vai ficar assim, ó. Em cima, embaixo, em cima um de 0,9, embaixo outro de 0,9 ohms. Fechou? E daí continua aqui, tem um de 0,15 e a minha bateria. Beleza. Já fazendo de cara, ó, 0,9 com 0,9. O que eu falei pra você? Se estão paralelos são iguais, é só dividir por 2. Fica 0,45. 0,45 fica em série com esse 0,15 aqui. Já estou resolvendo mais rápido porque já está craque, né? Fica em série, a resistência equivalente, então, é 0,45 mais 0,15, que dá 0,6 ohms. Fechou? Para descobrir a corrente total, vai ser... Fica 1,5 igual a R, que é 0,6, R total, e eu quero saber o I total. O I total, então, vai ser 2,5 ampere. Tá aí, beleza? Essa corrente vai passar pelo meu amperímetro. Fechou? Agora, quanto que passa pelo voltímetro? Galera, se ficou, ó, 0,9 em cima e 0,9 embaixo, quer dizer que a corrente se divide por igual, confere? Corrente se divide por igual, ó. Corrente elétrica sai daqui com 1,5 volts, 1,5, 1,5, 1,5. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Então, ela chega aqui com 1,5 volts. E chega aqui com 1,5 volts também. Eu quero saber quanto que ela vai perder de potencial ao passar pelo resistor R1, quanto que ela vai perder de potencial ao passar pelo resistor R2. Porque daí eu sei o potencial dela aqui, sei o potencial dela no ponto B também, e é só fazer a diferença de potencial. Fechou? Se eu sei que aqui é 1,5 volts, que passa a corrente por aqui, ó. Quanto que a corrente passa por aqui, prof? É a metade. Se é 2,5 total, vai passar 1,25 amperes por aqui, 1,25 amperes por aqui. Então, ó, U igual a RI. Pro primeiro, tá? Pro de 0,3, pro R1 no caso. U, que ele vai perder ali, vai ser R1, que é... R1 vale 0,3 e I vale 1,25. U vai ser igual a 0,335 volts. Beleza? 335 volts. Então, ele chegou aqui com 1,5. Ele perdeu aqui 0,375. Beleza? Perdeu 0,375. 1,5 menos 300... 1,5 menos 0,375 vai ser o potencial no ponto A. Já vou calcular para o ponto B, ó. U igual a R2 vezes I. Beleza? O U vai ser tal, R2 0,6 vezes I, que é 1,25. U vai ser, então, 0,75 volts. Fechou? Então, ó, se aqui ele perdeu 0,375. Aqui em cima, perdeu 0,375. E aqui ele perdeu 0,75. A diferença de potencial entre o A e o B vai ser exatamente a perda do primeiro, 0,75, menos a perda do segundo, 0,375. Sacou? Então, o AB dá igual a
0,375 volts. Fechou? Massa, né? Tá aí a questão. E com isso, galera, a gente termina a parte de elétrica, mas não, a gente ainda vai falar de corrente elétrica, porque ó, a gente começa a falar agora de eletromagnetismo. Olha, vai misturar elétrica com magnetismo. Vai ficar bom a parada. Meu, massa, muito conceito, muita questão, muito exemplo no teu cotidiano. Fechou? Então, ó, resolve o exercício dessa aula, já parte para outra de cara, para você se preparar mais para o Enem. Se você gostou aí da parte elétrica, dá o teu feedback, você fala, meu, elétrica é massa, prof, me apaixonei e tal. Se você não gostou, dá o teu feedback também, não tem problema. Pessoal, elétrica é muito difícil, preferia ondas. Não tem problema, beleza? Vamos para a parte de magnetismo. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.